Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital e Oral Sim Implantes. Nosso caminho constrói sorrisos. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver: golpista oferece vagas de medicina por cerca de R$35 mil para estudantes gaúchos. A Universidade Federal de Santa Maria aparece na lista de opções do estelionatário. Homens tentam fugir e são presos com mais de 70 mil maços de cigarros na BR-290. E veja também: com o início do censo 2022, mais de 114 mil domicílios devem ser visitados em Santa Maria. E ainda, confira os locais apropriados para a destinação de materiais reutilizáveis em Santa Maria. Confira estes e também muitos outros assuntos aqui no JD em 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. A mobilização do Censo 2022 começou nesta segunda-feira em todo o Brasil. A pesquisa é a maior do país. E em Santa Maria, recenseadores já se organizam para o início das visitas. O censo, realizado a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é o maior do tipo no Brasil e ajuda a conhecer as características demográficas, sociais e econômicas do país. E em Santa Maria, a pesquisa já começou. Só em Santa Maria, mais de 270 recenseadores estão nas ruas desde segunda-feira. A coleta do Censo 2022 está prevista para ocorrer até o final de outubro. E neste ano, pela primeira vez, vai mapear também as comunidades quilombolas da região. Bom, as comunidades quilombolas, pela primeira vez, elas vão ser pesquisadas, A gente vai ter a condição de contar essas pessoas, e essas comunidades também, para melhorar para que projetos, possam ser realizados, vendo a realidade dessas pessoas, Até o final de outubro, mais de 114 mil domicílios santamarienses devem ser visitados. Na coleta, os recenseadores fazem 2 tipos de questionário, um básico e outro ampliado. Segundo o coordenador, Mário de Ávila, leva pouco tempo para responder e cada resposta contribui para a qualidade do Censo 2022. É super importante para o planejamento de políticas públicas, como também da iniciativa privada, Todas as informações que o IBGE consegue captar no questionário do censo, são fundamentais para todo o planejamento público, principalmente, E em um dos postos de coleta, o clima entre os supervisores e recenseadores é de animação e preparação para o trabalho nas ruas. Para Robson Ferreira, os primeiros dias da coleta deram o tom do que virá nos próximos meses. Bom, ontem a gente recepcionou os recenseadores, ajudando eles na escolha do posto e do setor que eles irão trabalhar durante o censo demográfico. E alguns supervisores já acompanharam os recenseadores a campo. Todo mundo está muito animado com a perspectiva do trabalho e a gente está ansioso para conseguir realizar um bom trabalho nesse ano. E quem ainda tem receio sobre a visita domiciliar pode ficar tranquilo. Os recenseadores estarão uniformizados com colete e boné do IBGE, além de crachás de identificação com QR Code e número de matrícula, que pode ser conferida no site respondendo.ibge.gov.br/entrevistador. Um golpista tem procurado estudantes gaúchos para oferecer a tão sonhada vaga de medicina. Essas vagas são negociadas por cerca de R$35 mil e não existem. O homem, que se identifica como Marcelo, já foi preso pela polícia de Goiás por aplicar o mesmo golpe no ano passado.
Uma fisioterapeuta da cidade de Pelotas, que não quer se identificar, denunciou o esquema após procurar uma empresa de assessoria de editais para tentar ingressar em uma universidade pública do Rio Grande do Sul, no curso de medicina. Em um primeiro momento, ela chegou a acreditar que a oferta da empresa era real e em que candidatos estariam sendo beneficiados ou passando à frente de outros em função da compra da vaga. Eu sou fisioterapeuta, já sou formada há 6 anos e resolvi que eu queria fazer uma segunda graduação, que no curso de medicina. E comecei a buscar por empresas que prestam assessorias tanto para pessoas que já têm uma graduação, quanto para pessoas que já estão na medicina, tanto dentro do país quanto fora, na questão de transferências ou na entrada como portador de título, né, nas vagas remanescentes. E entrei em contato, perguntei se teria vaga no Rio Grande do Sul, achando que eu estava falando sobre editais abertos. Eles começaram a me perguntaram na realidade aonde que eu queria, e eu disse, olha, eu quero no Rio Grande do Sul. E ele me disse rapidamente assim, eu tenho em Santa Maria, não serve? E eu, achando que estávamos falando ainda sobre editais, peguei e disse, não, serve, claro. E aí ele me disse, Santa Maria é ótimo, porque tu não precisa dar 50% do valor, 50-50 como nas outras. Tu dá uma entrada de R$10 mil e a vaga é 35 e a diferença tu dá depois. Aí isso me acendeu um alerta de opa, não estamos falando da mesma coisa. O golpista, que se identificou como Marcelo para tentar aplicar o golpe, se chamava, na verdade, Alaor da Cunha Filho. Eu tenho uma em Santa Maria, não serve não? Eu tenho uma lá, eu só preciso ligar pro cara confirmar se tem a vaga ou não. Lá tá 35. E lá eles pedem só 10 mil de entrada, não pede metade igual aos outros. Você vai entrar como vagas remanescentes, é como se você tivesse feito a prova do último edital e tivesse na fila de espera esperando para ser chamado, entendeu? Você entra como suplente. Aí no dia da matrícula você vai assinar o cartão resposta com a data retroativa, é bem tranquilo, a gente trabalha com isso há 16 anos. O pessoal entra com a gente, forma, depois compra a residência médica que a gente tem para vender também, é bem tranquilo. Depois de denunciar a possível venda de vagas, a vítima descobriu que, na verdade, se tratava de um estelionato, que a intenção dos golpistas era iludir as vítimas e subtrair os valores que variavam de 10 a 35 mil reais, com a promessa de acesso ao curso de medicina. O valor da vaga é 35 mil reais. Aí você vai dar uma entrada e o restante após. Vamos supor que a entrada seja 10. Vai faltar 25 após. Vamos supor que a entrada seja 5. Vai faltar 30 após, entendeu? Mas aí eu tenho que ver com eles lá. Se você quiser, eu dou uma ligadinha lá e vejo certinho qual o valor mínimo que eu consigo de entrada, essas coisas. Se você quiser, eu te passo o contato de aluno que já fez, sem problema algum, entendeu? Te passo o áudio aqui de alunos. É porque, infelizmente, é dessa forma. Vaga de medicina no Brasil é só dessa forma. Eles pedem entrada. Tem faculdade que pede menos, tem faculdade que pede mais. Igual se você quisesse ir na UFMG, em Belo Horizonte. Lá a entrada é 3 mil reais, entendeu? A vaga é 30, eles pedem 10%. O estelionatário já é conhecido da Polícia Civil de Goiás, onde aplicou o mesmo golpe, gerando um prejuízo de mais de R$500 mil. Alaor da Cunha Filho foi preso em 2021, mas já estava em liberdade. Aqui em Santa Maria, a Polícia Federal aguarda o registro de uma ocorrência para dar início às investigações, já que o crime envolve a Universidade Federal. Nós estamos diante de uma associação criminosa especializada no estelionato de alto valor contra vítimas interessadas em transferir os seus cursos, geralmente de medicina, de faculdades particulares no Brasil ou no Paraguai para universidades federais brasileiras, que são de alto prestígio. Para isso, essa associação criminosa criou perfis falsos em redes sociais, com aparência de empresas legítimas, e criou contas bancárias em nomes de laranjas para que as vítimas fizessem as transferências de 20 até 100 mil reais por uma vaga em universidade pública brasileira. Acontece que essas vagas elas não existem, porque as universidades federais não fazem processos de transferência, ainda mais de faculdades no exterior, se utilizando de empresas, supostas empresas intermediadoras, muito menos cobrando valores exorbitantes para isso.
Então essas vítimas, elas precisam saber que elas estarão certamente caindo em um golpe. Em nota, a assessoria da Universidade Federal de Santa Maria informou que o processo seletivo de estudantes para os cursos de graduação presencial, como é o caso do curso de medicina, é realizado através do SISU, Sistema de Seleção Unificado. Dessa forma, a possibilidade de fraude interna na universidade é inviabilizada. Qualquer que seja a desconfiança por parte da UFSM em relação ao sistema, é praxe e obrigação da universidade reportar à Polícia Federal. E acontece amanhã em Porto Alegre o julgamento de recursos que questionam o resultado do júri do caso Kiss. As defesas dos condenados apelaram alegando nulidades no processo. Na próxima quarta-feira, a partir das 2 horas da tarde, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgará recursos que questionam o resultado do júri do caso Kiss. As defesas dos condenados pedem redução das penas e anulação do júri. A sessão será presencial no prédio sede do TJRS em Porto Alegre e será transmitida ao vivo pelo canal do TJRS no YouTube. Em 1º de dezembro de 2021, teve início o julgamento do caso Kiss, o maior da história do Judiciário Gaúcho, na primeira vara do júri do Fórum de Porto Alegre e durou 10 dias. Os 4 réus foram condenados pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri e respondem por 242 homicídios e 636 tentativas de homicídio por dolo eventual. Os 4 estão presos. Com a condenação, as defesas dos 4 apelaram, alegando nulidades no processo e na solenidade. Ainda consideram que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e requerem o redimensionamento das penas privativas de liberdade. Dezenas de pessoas da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria se organizam para ir à capital acompanhar o julgamento na próxima quarta-feira. No próximo bloco, nós vamos seguir falando desse assunto em uma entrevista ao vivo com o advogado criminalista Guilherme Pitaluga. O JD faz agora um intervalo e nós vamos conferir imagens ao vivo deste início de noite de terça-feira em Santa Maria, as imagens localizadas à nossa câmera no Morro das Antenas, e a gente vai vendo então como que está sendo esse início de noite. Agora são 6h18, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Sou
Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. E amanhã, quarta-feira, é dia de mais uma etapa do julgamento do caso Kiss. E para explicar o que vai acontecer, está aqui ao vivo comigo o advogado criminalista Guilherme Pitaluga. Boa noite, Guilherme, seja muito bem-vindo. Para esta quarta-feira existem algumas possibilidades, é importante que as pessoas entendam, até porque já teve, né, o júri, né, em dezembro. Então, amanhã existem algumas possibilidades. O resultado do júri ser mantido, ser anulado ou as penas serem reduzidas. As defesas, inclusive, pediram a anulação do júri e das condenações dadas em dezembro. Quais são os principais argumentos das defesas para isso? Boa noite e seja bem-vindo. Muito obrigado, muito boa noite, é um prazer estar aqui. Eu conversava há pouco com Denis Olim e nós conversávamos a respeito de como um caso como esse da Boate Kiss, por toda a espetacularização que acabou envolvendo o caso, a gente tem poucos parâmetros para avaliar exatamente o que irá acontecer ou o que não irá acontecer. O que nós temos talvez como uma referência, talvez um pouco similar e mais próxima, seria o julgamento do caso do menino Bernardo, que foi anulado em relação ao Leandro Boldrini. Então, nós temos já em primeira mão uma possibilidade de anulação que geraria então ou implicaria na realização de um novo julgamento pelo plenário do júri. Agora, nesses grandes processos midiáticos, é difícil que nós avaliemos concretamente o quanto que os custos, o quanto que toda a logística que envolve o Poder Judiciário poderia ou não envolver os desembargadores. Mas falando de direito e aquilo que pode acontecer a partir do que está posto pelas defesas, em relação às principais teses para a anulação do julgamento, nós poderíamos destacar uma menção que foi feita ao silêncio dos acusados. Isso aconteceu por parte do assistente à acusação, salvo engano. Nós temos também uma divergência, uma posição das defesas em relação à forma como foram formulados os quesitos por parte do presidente do Tribunal do Júri. Os quesitos são aquele momento em que, ou fazem parte daquele momento em que o juiz pergunta aos jurados se algo aconteceu, como aconteceu, e que o jurado vai respondendo sim ou não. Então as defesas compreendem que, no momento da formulação, isso não foi feito de acordo ou de uma forma adequada com aquilo que foi a acusação e a discussão ao longo do processo. Bem, então nós temos essas teses fortes, penso eu, para anulação, além de outras teses também importantes, como o do julgamento contrário à prova dos autos, mas esse tipo de tese, num processo como esse, me parece que tem um pouco mais, talvez, de dificuldade de ser aceita, porque o julgamento foi feito, o juiz que tem a legitimidade para tanto, que é o juiz leigo nesse tipo de caso, já decidiu, então eu não visualizo. É claro que tudo pode acontecer, né, como eu mencionei no início, mas talvez um pouco mais difícil dessa tese da decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Agora, doutor Guilherme, a gente acompanhou imagens, né, do julgamento. Foi um júri muito aguardado, principalmente para os familiares, né, das vítimas e também sobreviventes. E no caso de uma possível anulação do júri, isso já é decidido amanhã mesmo? E quando esse julgamento seria realizado novamente? Porque foram muitos anos aguardando pelo julgamento que aconteceu. Sim, o julgamento que acontece amanhã, ele vai decidir, dentre outras questões, pela anulação ou não, sendo que a anulação, a decisão pela anulação, implicaria na realização de um novo julgamento, possivelmente nos mesmos termos daquilo que foi esse último julgamento de dezembro. Então, é um dia importante para o processo, que vai determinar se, nesse momento em que nós nos aproximamos de uma década, desde o acontecimento do fato, da tragédia, talvez ainda estejamos um pouco distantes do fim do desenrolar desse longo processo que nós temos acompanhado. Uma outra tese da defesa, que talvez mereça a nossa atenção, é em relação ao arbitramento das penas, entende a defesa que foi muito elevada. Então, isso é importante porque
Esses acusados estão presos hoje, estão presos cumprindo a sentença antecipadamente, né, antes do trânsito em julgado, porque a sentença ou as penas foram superiores a 15 anos. O tribunal entendendo pela diminuição dessas penas para um patamar inferior a 15 anos, a tendência é de que esses réus sejam colocados em liberdade imediatamente para que recorram dessa maneira, depois se entenderem que é pertinente em Brasília, no STJ ou no STF. E uma última hipótese seria ainda da manutenção, que nós não podemos descartar, que o tribunal pode manter essa decisão. Agora o senhor falou a respeito dos réus sejam soltos, né, que é um dos argumentos dos advogados de defesa, então isso pode também acontecer, né, é um cenário que pode acontecer e imediatamente então eles já sairiam da cadeia, lembrando que 2 permanecem em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e 2 aqui também na região central. Sim, essa é uma das hipóteses que nós visualizamos no horizonte e pode acontecer, é preciso que as pessoas se preparem para isso, porque não seria nada muito extraordinário se isso acontecesse, então é uma possibilidade real e eventualmente nós teremos esse cenário se materializando amanhã. Agora, doutor Guilherme, sem dúvida, né, uma situação que envolve muitas pessoas aqui de Santa Maria. Agora, para o cenário, né, dos estudantes de direito, né, o senhor também é professor, está saindo daqui, vai dar aula. É um cenário bastante interessante, né, muito improvável, então é uma maneira também de estar analisando o que vai estar acontecendo amanhã e o que já aconteceu em dezembro durante o júri que já teve. Sem dúvidas, é um estudo de caso muito rico para nós levarmos à sala de aula. Mostra o quanto o direito é vivo, ele não é algo opaco, incolor, inodoro, muito pelo contrário, ele é cheio de nuances, ele é cheio de vida e cheio de possibilidades que nós encontramos. Aliás, uma possibilidade que nós acabamos não falando, mas que também poderia acontecer, é pela manutenção da condenação ou da decisão que condenou os acusados por um placar de 2-1. Afinal, são 3 desembargadores que fazem o julgamento amanhã. E nessa hipótese de um julgamento por 2-1 contra a defesa, abre-se a possibilidade de um novo recurso chamado embargos infringentes, que levaria, então, essa contenda para o grupo criminal que envolve a primeira e a segunda Câmara Criminal para o julgamento aí por 8 desembargadores, de forma que o empate favoreceria os réus em uma nova etapa, que eventualmente também poderia acontecer. Agora, doutor, se colocando um pouco do lado dos familiares, né, pais e familiares que perderam essas vítimas, eles pedem muito por justiça, né? Isso não seria voltar, então eles foram condenados, estão cumprindo a pena e tem essa possibilidade de serem soltos. O que falar para esses pais e familiares, né, que daqui a pouco a justiça, de acordo com eles, não está sendo feita? Quisera eu saber qual palavra de conforto levar para esses familiares. Na verdade, eu não acredito que exista uma palavra de conforto, independente de condenação ou de não condenação. Não me parece que o conforto será encontrado aí, mas talvez sirva também como lição para que nós avaliemos a forma como nós temos conduzido os nossos processos, a forma como a gente tem conduzido o processo penal, principalmente. Isso porque nós temos observado, não só aqui em Santa Maria, mas em âmbito nacional também, de quando em quando, uma anulação de um grande processo penal, com condenações importantes, impactantes, no cenário nacional mesmo, e isso vai fazendo com que nós percamos, ou que nós percamos a fé no sistema de justiça, mas muitas vezes isso não acontece por manifestações defensivas. Muitas vezes é uma falha que acontece ou por parte do Poder Judiciário, da magistratura, ou por parte do Ministério Público, e obviamente vai caber à defesa levantar esses aspectos. Então, infelizmente, nós temos aí algumas dificuldades, nós precisamos avançar e, infelizmente, não há uma palavra que console, né, uma situação como essa. Tá bem, então, advogado criminalista Guilherme Pitaluga participando ao vivo e trazendo o seu comentário, a sua avaliação sobre esse dia muito importante que acontece amanhã, então, em Porto Alegre. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade e pelas explicações, porque, sem dúvida, para algumas pessoas pode ser um pouco difícil de entender todo esse vai e vem da justiça. Muito obrigada pela sua participação. E nós seguimos no JD e lembrando que amanhã o JD vai estar transmitindo também, o júri começa às 14 horas, às 2 horas da tarde, e o Grupo Diário vai estar transmitindo, a nossa equipe de jornalismo e de comunicação vai estar em Porto Alegre trazendo as principais notícias através da TV Diário, as nossas redes sociais e também através da CDN. Então você pode acompanhar tudo o que vai acontecer nesta
quarta-feira desse julgamento do caso Kiss. Nós vamos então para o intervalo e vamos acompanhar como que está a movimentação no trânsito de Santa Maria. Nós vamos até a Presidente Vargas com a Floriano Peixoto. Agora são 6h31. Nós vamos para o intervalo e em seguida a gente volta. Viajar com acompanhante a Dubai ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico 0 km? Promoção Futuro Próspero Unicred. São mais de R$1 milhão em prêmios incríveis para quem investe no amanhã. Invista a partir de R$5.000 na renda fixa Unicred e concorra a um Mini Cooper elétrico, 20 viagens com acompanhante para Dubai, 20 iPhones, 10 MacBooks Pro e muito mais. Participe! Há quanto tempo você não aproveita o melhor do seu sorriso? E nessa busca em ter seu sorriso completo de volta, nós sempre reforçamos a importância de realizar uma avaliação com nossos especialistas, pois é nesse momento em que vamos poder com precisão definir qual o melhor plano de tratamento para o seu caso. E a Oral Sim, além de ser a clínica número 1 de implantes dentários, também é a clínica mais indicada do Brasil. Por isso, eu estou te esperando aqui. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. 8 ruas do bairro Camobi devem receber mais de R$5 milhões em investimentos. A lista das ruas beneficiadas foi anunciada ontem pela Prefeitura. 2 licitações correspondentes a 5 ruas já foram lançadas. Os serviços foram anunciados em evento realizado no CTG Sentinela da Querência, em Camobi. Estiveram presentes o prefeito de Santa Maria, o vice, além de secretários, moradores e comerciantes das 8 vias beneficiadas. Serão investidos mais de R$5 milhões e R$700 mil para a drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização das vias. Os investimentos devem acontecer em 3 lotes de licitações. 2 licitações correspondentes a 5 ruas já foram lançadas e contam com recursos do Finisa 2 e do Fundo Pró-Saneamento. A terceira licitação, que corresponde a 3 ruas, está com lançamento previsto para o final desta semana e também contará com verbas do Finisa 2. São 8 ruas, né, em 3 lotes. É uma obra que a comunidade vem nos cobrando bastante, vem a mais, como a senhora ali especificou para nós, que ela mora há 45 anos aqui e nunca teve, né, a oportunidade de chegar diretamente no prefeito, ou no vice-prefeito, ou na equipe técnica, ou no secretário responsável realmente dessas demandas, e é onde agora a gente está conseguindo anunciar que a gente lançou os editais. A gente espera, no menor prazo possível, né, ter empresas interessadas nessas obras, que ocorra a licitação da melhor forma possível e o quanto antes
começar essas obras aí para trazer melhorias para a região, e a gente pede também, né, para todos os cidadãos, todos os moradores que transitam por aqui, que a gente vai sim causar alguns transtornos, né, vai ser máquinas trabalhando, barulhos, poeiras, enfim, mas é para realmente, né, trazer uma obra, trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas, melhor trânsito para as pessoas que por aqui transitam. Todas as 8 ruas já receberam as intervenções da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, e tiveram as obras de drenagem e escoamento cloacal concluídas. Nós estamos trabalhando, vimos aqui apresentar, já estão publicadas para licitar. Além de outras ruas que nós já fizemos aqui, a Rua 17 de Maio, o problema que nós estamos resolvendo lá na Rua Cruz e Souza, junto com a Rua Floresta, ou seja, é um conjunto de ruas aqui só no bairro Camobi que nós estamos resolvendo um problema crônico que já devia ter sido resolvido. As vias contempladas são Rua Doutor Liberato Salzano Vieira da Cunha, Rua Lamartine Babo, Rua Silvino Jacob Zimmermann, Rua Eupídio Menezes, Rua João Atílio Zampieri, Rua Omiro Câmara da Silva, Rua João Arlindo Bortoluzzi e Rua Padre João Bosco Burnier. Um jovem de 29 anos foi preso em flagrante na noite de ontem na BR-290 em Rosário do Sul. Agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram um veículo com placas de Porto Alegre, onde encontraram, após uma revista, mais de 1 quilo de skunk escondido no estepe do automóvel. O suspeito de Porto Alegre disse aos policiais que pegou a droga em Santana do Livramento e teria como destino a cidade de Caxias do Sul. A droga, que também é conhecida como super maconha, foi apreendida juntamente com o veículo e o jovem foi conduzido para a delegacia de polícia, onde foi autuado em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite de segunda-feira na BR-287, em Santa Maria, um caminhão com placas de Santa Cruz do Sul, carregado com uma carga de 75 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. O condutor e o passageiro, um homem de 52 anos, natural de São Pedro do Sul, e o outro de 56 anos, de Santa Cruz, tentaram fugir para o mato, mas foram perseguidos e detidos pelos policiais. Um dos suspeitos possui extensa ficha criminal e já havia sido preso pela polícia em 2020 em São Vicente do Sul, quando transportava cigarros contrabandeados em uma caminhonete. Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia de pronto atendimento. O caminhão e a carga de cigarros foram apreendidos. O aumento da expectativa de vida tornou a velhice uma regra e não mais um privilégio. A rotina corrida e a busca por mais segurança tem feito com que as famílias procurem cada vez mais por cuidadores profissionais. No curso técnico em cuidados de idosos do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, os alunos têm uma formação voltada para atender a esta demanda. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 16,2% da população brasileira era idosa no quarto trimestre de 2019. Ainda segundo o IBGE, o total de idosos no Brasil deve triplicar até 2050. Isso significa que estamos em um período de transição da pirâmide etária. Com o aumento da expectativa de vida, a velhice agora é uma regra e não um privilégio de alguns, o que faz com que cada vez mais se pense no cuidado dessa população. Na Universidade Federal de Santa Maria, um curso técnico prepara os alunos para atenderem essa demanda. A questão do cuidado hoje é uma demanda social em função de que há um processo de envelhecimento da população e nós organizamos o curso com base em escutas da sociedade. O nosso curso foi estruturado em cima de uma demanda da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, dos seus 32 municípios, dos municípios do Condesus, que são 9, através de uma consulta no ano de 2014 e 2015, nos chegou, a partir dessa nossa disposição de diálogo, que era uma necessidade dos municípios do entorno de Santa Maria. O curso pós-ensino médio tem duração de 2 anos. A maior parte das turmas é formada por mulheres de mais de 30 anos com alguma experiência prévia de cuidados. São estudantes que podem se inserir no futuro
atuando no domicílio, no cuidado ao idoso no domicílio, cuidado ao idoso dependente ou cuidado ao idoso independente, em instituições de longa permanência para idosos, como acompanhantes em hospitais, durante internações e em outros serviços da comunidade. A minha experiência aqui no curso, como eu já sou fisioterapeuta de formação e cuidei muitos anos da minha mãe, da minha avó, eu escolhi esse curso por isso, por cuidar do outro. A gente tem que ter o acolhimento. E isso aqui no curso a gente aprende muito isso. É acolher o outro, é ouvir o outro. E o idoso hoje, ele não é ouvido. Então, assim, quanto mais tu ouvir, melhor. É toda essa parte de escuta do idoso que ele tem muita necessidade, muita carência de falar o que ele está sentindo, transmitir o que ele está sentindo. Que nem às vezes na família ele não consegue falar o que ele está sentindo realmente, sabe? Então o cuidador faz esse intercâmbio idoso, família ou instituição. Um dos laboratórios que fazem parte da rotina dos alunos simula os cuidados domiciliares. Os móveis utilizados buscam proporcionar uma vivência realista do ambiente que o cuidador vai encontrar no exercício da profissão. Alguns idosos são mais dependentes e precisam de cuidados como banho de leito, higiene, curativos e administração de dieta. Para os mais independentes, o papel do cuidador é estimular que a pessoa permaneça ativa socialmente, realize exercícios e faça suas atividades dentro e fora de casa. A gente tem disciplinas no curso que visam isso, que trabalham com isso, com atividades físicas, de lazer, tentando fazer o idoso conhecer o que ele pode, fazer o que não pode, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que por já estar idoso, numa idade mais avançada, as limitações são muito grandes e não podem participar dessas atividades. O nosso aluno, ele conhece as atividades, ele conhece quais são, né, as principais atividades voltadas para os idosos, os principais benefícios, e ele está aí para estimular o idoso que ele vai cuidar, que ele vai acompanhar a realizar essas atividades. Eu pude experimentar algumas das sensações que o envelhecimento traz através de um equipamento com ataduras, pesos, luvas, tampões para os ouvidos e até um óculos especial. Peso nas pernas, rigidez muscular, dificuldade de locomoção, todas essas sensações são causadas pelo envelhecimento. Aqui no Colégio Politécnico, os alunos têm a oportunidade de sentir tudo isso através desse simulador, que limita os movimentos como se você tivesse alguns anos a mais. Cerca de 80% dos alunos formados no curso seguem atuando na área e a maioria deles em Santa Maria. A mãe fazia diálise peritoneal, né? Então, como ela tinha esse problema nefrológico, eu cuidava dela. Para mim foi bem melhor, porque daí eu tinha essa parte científica. O curso ainda oferece disciplinas práticas em que as turmas fazem atividades em instituições de longa permanência para idosos, como os lares das vovozinhas e Vila Itagiba. Desde o início da pandemia, essas atividades estão suspensas, mas a coordenação do curso está em diálogo com as instituições para que o trabalho seja retomado no próximo semestre. Que legal! E como é importante o cuidado especial com os nossos idosos. Nós vamos agora à previsão do tempo. Quarta-feira deve ser de sol com períodos de céu nublado. À noite, sim, que deve ter pancadas de chuva e nós vamos conferir detalhes nas temperaturas nas telas. Para Santa Maria, a quarta-feira mínima de 13, máxima chegando aos 28 graus. Na quinta-feira, máxima de 23 e a gente percebe uma instabilidade entre quarta e quinta. Na sexta-feira, mínima de 8, máxima de 17 e sábado começa com frio, mínima de apenas 6 graus e a máxima não deve passar dos 14. Vamos ver algumas cidades aqui da nossa região. Caçapava do Sul, nessa quarta-feira, máxima de 23. Agudo já registra máxima de 27 graus. Itaara, temperaturas variando entre 16 e 28 e também com possibilidade de pancadas de chuva nessas cidades. Em São Cepé, mínima de 12 e máxima de 22 graus. Um ônibus da empresa Planalto saiu da pista e tombou na tarde de hoje na RS 149, na localidade de Lomba Alta, interior de Restinga Seca. O acidente aconteceu por volta das 3 horas da tarde, quando o ônibus se deslocava no sentido Restinga Seca-Santa Maria.
e teria saído da pista e tombado na lateral da via. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, 2 passageiros tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU. Ainda não há informações sobre o que teria ocasionado o acidente. E no próximo bloco você vai ver as notícias do esporte. Nós vamos então para mais um intervalo e acompanhar a movimentação do trânsito. E vamos acompanhar então a Avenida Nossa Senhora das Dores com a Pinto Bandeira, agora às 6h46. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Há quanto tempo você não aproveita o melhor do seu sorriso? E nessa busca em ter seu sorriso completo de volta, nós sempre reforçamos a importância de realizar uma avaliação com nossos especialistas, pois é nesse momento em que vamos poder com precisão definir qual o melhor plano de tratamento para o seu caso. E a Oral Sim, além de ser a clínica número 1 de implantes dentários, também é a clínica mais indicada do Brasil. Por isso, eu estou te esperando aqui. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. E as obras da RSC 287 estão interrompendo o trânsito e assim aumentando o tempo de viagem. O aumento do tempo da viagem pela RSC 287 se deve às obras da concessionária Rota de Santa Maria. A empresa diz que as frentes de trabalho se dividem em 4 a 5 trechos com interrupções temporárias de 10 a 15 minutos por dia, o que acaba formando longas filas. Como a concessionária precisa deixar a rodovia em dia para iniciar a cobrança dos pedágios, tem só um mês para concluir uma série de trabalhos. Nesta semana, os serviços estão concentrados nos seguintes pontos ao longo de todo o dia até o próximo domingo. Trabalhos de acostamento estão sendo feitos entre os quilômetros 105 e 125, entre Santa Cruz do Sul e Vale do Sol. Nesse mesmo trecho, também está sendo feito o trabalho de micro-revestimento asfáltico, que é uma camada fina de asfalto para aumentar a aderência dos veículos. Já a microfresagem, que é a retirada de uma camada fina de asfalto,
está sendo feita entre os quilômetros 135 e 200, ou seja, entre Candelária e Restinga Seca. Já a retirada de uma camada de asfalto para colocar um novo pavimento está sendo feito em vários trechos. Em Venâncio Aires, entre os quilômetros 78 e 88, entre Vera Cruz e Vale do Sol, em Candelária, em Paraíso do Sul e em Santa Maria, entre o quilômetro 220 e 223. Porém, nem todos esses locais recebem obras ao mesmo tempo. Os serviços de sinalização horizontal com pintura da pista estão sendo feitos entre Santa Cruz do Sul e Paraíso do Sul. Reparos profundos entre Vera Cruz e Candelária, aplicação das taxinhas reflexivas ao longo de toda a rodovia de Itabaí-Santa Maria e implantação de drenos no pavimento entre Santa Cruz do Sul e Vera Cruz. Por isso, quem viaja de Santa Maria a Porto Alegre e vice-versa tem demorado 1 hora a mais, pelo menos, para fazer a viagem pela RSC 287. Os motoristas precisam ter um pouco mais de paciência nesses trechos. E você sabe onde descartar corretamente os resíduos reutilizáveis aqui em Santa Maria? A reportagem da Eduarda Costa mostra os locais apropriados para a destinação de cada material. Sem coleta seletiva em Santa Maria, a população interessada precisa recorrer sozinha para dar o destino correto aos resíduos que podem ser reutilizados. Felizmente, existem opções gratuitas para a destinação desses materiais, disponíveis em diferentes regiões da cidade. Na Maringá Metais, são aceitos vidro, ferro, alumínio, equipamentos eletrônicos e óleo de cozinha. A proprietária, Marciane Fávaro, explica como ocorre a reutilização. O vidro se torna vidro, o eletrônico vai para ser eletrônico novamente, o ferro também vai para fundição, o alumínio fundição, todo o material é fundido novamente. Por meio da iniciativa Condomínio Verde, a Maringá dispõe coletores em prédios residenciais para que os moradores possam destinar de maneira mais fácil os materiais. A gente faz um contrato onde a gente coloca lá os coletores, para todos os materiais que a gente trabalha. Aí essa situação ela se estende, ela vai ao papelão, vai ao plástico, também sobre os condomínios. E aí as pessoas já automaticamente, muitos já trazem material para nós. E quem não traz, a gente está fazendo essa parceria, Vai até eles, atende, coloca coletor, coloca container para armazenar os materiais e faz a coleta, diante da necessidade de cada local. No bairro Nova Santa Marta, a Associação de Selecionadores de Materiais Recicláveis, a ASMAR, aceita gratuitamente vidros, metais, plásticos, equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, papéis e papelões. Os materiais podem ser entregues diretamente na sede ou retirados pela equipe da ASMAR, solicitando pelo número 55 98111 0146. Já no bairro Salgado Filho, a Associação de Reciclagem Seletiva Esperança, a Arceli, recebe papelões, metais, vidros, plásticos, lonas e tecidos. É preciso entregar diretamente na sede de segunda a sexta-feira. Materiais eletrônicos podem ser destinados também no Shopping Praça Nova, no campus da UFSM e na Escola Santa Catarina, no bairro Itararé. Os itens plásticos podem ser entregues na Eco Santa Gestão Integrada de Resíduos e no Shopping Praça Nova. Materiais de construção civil e móveis inutilizados podem ser encaminhados para a Eco Santa Gestão Integrada. Vidros, em frascos ou garrafas podem ser entregues no Shopping Praça Nova e na Escola Santa Catarina. Comitê pelo Meio Ambiente, um compromisso permanente com o futuro. E agora as notícias do esporte. O atleta santamariense Felipe Tasca, de 16 anos, embarcou para defender o Sub-17 da Chapecoense. O meia atua há 3 temporadas no polo da Chapecoense em Santa Maria, comandada pelo ex-atacante da dupla Rio-Grenal do Grêmio, Thiago Duarte. Antes de garantir a ida em definitivo para a cidade catarinense, o jovem passou por 21 dias de avaliação e foi aprovado.
Felipe Tasca é o segundo menino encaminhado daqui para Chapecó. O primeiro foi o volante Gabriel do Amarante, que atua na equipe Sub-13. E o Jornal do Diário de hoje vai ficando por aqui. A seguir, você fica com a segunda edição do programa Sala de Debate, com a apresentação do jornalista Rogério Kerber. E a gente se encontra amanhã com as principais notícias de Santa Maria e também da nossa região. Até lá! Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital e Oral Sim Implantes. Nosso caminho constrói sorrisos.